Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast One Playcast, o podcast da agência Action Play. E como eu sempre digo, com um convidado muito especial, uma história muito boa para que você possa aprender com as experiências, tá bom? Então, logo eu já te falo da nossa convidada de hoje aqui no nosso podcast, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, a gente tem as nossas regrinhas básicas, vou dizer assim para você. Qual que são as regrinhas básicas do nosso podcast? É você se inscrever no nosso canal, tá? Você fazer parte dessa comunidade que vem crescendo aqui no YouTube, tá? Pessoas estão falando muito bem, fico muito feliz, né, do feedback que eu estou recebendo aqui do nosso podcast. Então, para que você fortaleça, para que nós possamos crescer, então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado assim que cada novo episódio sair, você já vem e assista aqui na íntegra, tá bom? Então, vamos fazer parte dessa comunidade aqui do nosso podcast On Playcast. E seguindo, você vai lá também no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, lá tem nossos serviços, também vão ter os cortes desses episódios aqui do nosso On Playcast, para que você possa acompanhar ali os melhores momentos, deixar o seu like e também, se você tiver alguma necessidade de algum serviço da agência Action Play, chama lá no direct e conversa com a gente, tá bom? Então siga a nossa página no Instagram. E seguindo aqui, ó, o Facebook. O Instagram da agência, ou melhor, o Facebook da agência Action Play, aí a g.actionplay, onde você também pode ver esse episódio na íntegra ali dentro do Facebook, compartilhar com seus amigos. Também tem materiais exclusivos ali no Facebook para que você possa compartilhar nos grupos. Então é uma experiência muito legal para você que está no Facebook e gosta do Facebook, beleza? Então, dados esses recados, vamos falar do nosso parceiro de hoje? A nossa parceira, né? Por incrível que pareça, a sócia dela vai aparecer aqui, então aguarde um pouquinho para que a gente fale da nossa convidada, mas eu quero que vocês conheçam a Box Me Grazing Food. A Box Me é uma empresa que desenvolve presentes ali muito legais. Vou até compartilhar aqui para você um vídeo que eles me passaram aqui, muito legal, para que você possa ver a experiência desses produtos aqui, ó. Olha que legal, ó. São produtos que você pode usar para presentes, agora que a gente está chegando no final do ano, né? Você pode presentear nos amigos secretos, também aniversários, momentos especiais. Olha que legal, é um box montado ali com frutas, pães, chocolates. Então, imagina um presente desse para agradar a sua família e o seu amigo. Então, se você quiser conhecer mais, né, da Box Me, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar ali no Instagram @boxme e conhecer mais desses serviços. E fique tranquilo que daqui a pouquinho a nossa convidada vai falar muito mais dessa empresa para você, tá bom? Então, dado esse recado, a nossa parceira de hoje desse episódio é a Box Me Crazy Food. Dados os recados, vamos conversar agora com ela, nossa querida amiga, que ela tem uma biografia muito legal, tá? Ela é esposa do pastor Hildo, ela é mãe da princesa Lara, tá? A Larinha, e totalmente dependente de Deus e sócia da Box Me Crazy Food. Com vocês, ela, nossa querida amiga Tati Félix. Tudo bem, Tati? Tudo bem, bom dia, Dani. Tudo bem? Como vai? Legal. Tô muito Gostou aí, você feliz viu? desse convite, Gostou da aí do convite? apresentação. Gostei sim. Então, beleza, Tati. Então, assim, como eu falei, né? A gente colocou esse episódio aqui com a tua empresa, mas a gente vai falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente. Mas antes eu quero conhecer um pouco da Tati, saber um pouco das experiências dela, de vida, tá? Para que as pessoas se identifiquem aí, né? Nessa empreendedora, nessa mulher guerreira que você é. Tati, fala um pouquinho de você, se apresenta aí pra gente. Então, bom dia, eu sou a Tatiana Reinaldi Félix. Eu sou casada com o pastor Hildo, né, com o Hildo, e sou mãe da Lara. A Lara tem 4 anos e ela é realmente uma princesa. Sou sócia, né, empreendedora e sócia da Grazing Food, como o Dani falou. Sou cristã, então sou em todos os âmbitos aí, né? Falei um pouquinho da família, um pouquinho do que eu faço.
E é isso. Você é totalmente dependente de Deus aí, né? Que você colocou Não tem ali. jeito, né, Dani? Não tem jeito. Assim, a minha experiência de vida, todas as coisas que eu já passei, se essa frase resume muito, assim, ao que eu considero que eu seja e que eu acho que a maioria das pessoas na verdade. A gente demora um pouquinho para reconhecer, né? Mas eu tenho visto aí na minha caminhada que se a gente não for dependente de Deus, a gente vai bater muito cabeça, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase no Instagram, já reconhecendo que realmente a nossa dependência tem que estar em Deus, Ah, 100%. amém, é isso aí. E Tati, na sua infância, a gente gosta muito de voltar um pouco, né, a trajetória de vida aí, né, porque você, para chegar e tomar essa decisão de ter um negócio, de administrar, cuidar de pessoas, cuidar de clientes aí, né, você tem que ter uma bagagem. Lá na tua infância, você já tinha esse tino comercial, essa vontade de vender? Como que foi lá na sua infância, os primeiros contatos com esse jeito de falar aí com as pessoas? Olha só, a gente, desde criança, eu estava contando recentemente para uma amiga, a gente estava comendo jabuticaba outro dia, e aí eu me Uhum. lembrei dessa história. Nossa casa, a gente tinha 2 pés gigantes de jabuticaba, e a gente amava Legal. subir no pé, pegar, só que era muita jabuticaba, e a gente morava em Barão Geraldo na época, então era Uhum. quase que uma vilinha, vamos dizer assim, e a gente, eu e meus irmãos, nós somos em 4, os mais velhos, eu e minhas irmãs mais velhas, a gente pegava essas jabuticabas e a gente vendia na fila do colégio Rio Branco, que era na frente da minha casa. E eu tenho Ah, essa lembrança, que era algo assim, não sei de onde surgiu, mas uhum. eu ia junto com as minhas irmãs, a gente ia lá para frente, a gente ia na fila dos carros e a gente vendia jabuticaba. Já aconteceu da gente vender outras coisas também lá na frente do colégio. Então, assim, eu tenho essa lembrança desse tino comercial, vamos dizer assim, né? Acredito que a ideia não era minha, porque eu era menor, mas eu Uhum. ia junto e a gente vendia. Eu sempre nunca fui assim, aquela mais aparecida, não, mas nunca tive vergonha. Então, Uhum. acho que a minha primeira experiência aí foi com a venda das jabuticabas. Mas acho que a gente já vendeu suco de limão, se não me engano, outras coisas. Porque o portão da minha casa era exatamente na frente, formava uma fila de carros e eles ficavam parados esperando. Era uma oportunidade ideal para a gente aparecer. E criança, todo mundo achava o máximo e acabava, no mínimo, dando uma atenção. Não sei se a gente lucrava, viu? Não tenho essa lembrança. Depois eu posso até perguntar para minhas irmãs, porque eu contei para uma amiga só por conta da jabuticaba. E Uhum. agora você me perguntando, eu lembrei novamente disso. Ah, Então, acho que já era para ser, viu? E a vida toda, na verdade, eu fui vendedora, viu, Dani? Meu uhum. primeiro trabalho foi aos 14 anos e foi numa Olha. seguradora, numa corretora de seguro. E eu já fazia venda ativa por telefone naquela época, faz muito tempo. Mais de 20 anos, quase 30 anos, né? 20 e poucos anos. Uhum. E eu já vendia por telefone, super novinha, os clientes não acreditavam que eu tinha 14 anos quando eu falava, não acreditavam pela voz, pela forma de falar e Falar. tal. E aí depois fui trabalhar no shopping, trabalhei dos 16 até os sei lá quantos, 20 e tantos no shopping. Então, assim, sempre vendi, sempre fui comercial, não tem jeito. Ah, então tá vendo? Já foi sócia com os irmãos ali, porque era uma Isso sociedade, não, mesmo, não, uma não sociedade sabia que se eu já estava buscava, lucrando. nem lembro. Mas isso é legal porque era uma brincadeira, era um estímulo ali, uma brincadeira Sim. real ali, mas assim, no bom Eu não sei sentido, como não meus é. pais deixavam a gente sair pra rua vendendo jabuticaba. Acho que a gente não Não, morria de vergonha, mas criança pode tudo, né? não, sim, é mais porque não tinha essa pressão que a gente tem, claro, como tocar o negócio, era uma coisa lúdica ali, mas que já criou em você uma habilidade que você já foi levando para a vida, se comunicar, em gostar de estar trabalhando com as pessoas, né? Isso E nessas mesmo. experiências de trabalho aí que você falou com 14 anos, lá na escola, assim, rolava essa questão também, eu vou ser a menina que vai apresentar, eu vou me comunicar aqui no grupo da sala, ou não, você era a que articulava, eu acredito que você era a que se comunicava. Como que era essa relação na sala de aula, que também tem um pouco ali, muito não tem o produto, mas tem o network, né? É isso mesmo. Eu sempre fui a que queria apresentar o trabalho. Não era, como eu falei, a mais aparecida e nem a mais segura. Sempre Uhum. tive um pouco de preocupação aí com a autoestima, era uma coisa assim meio ambígua. Eu tinha alguns momentos de uma autoestima muito boa, achava que eu era capaz, e outras que não, mas para me defender, na verdade, eu acho que eu acabava também me soltando mais. Então, na escola, eu sempre
pedia, quando era assim, quem vai começar? Eu sempre levantava a mão. Acho que até uma questão de tipo, já me livro primeiro. E como Isso. também eu era muito segura do conteúdo que eu estudava, que eu tinha um pavor de nota baixa, de reprovar e tal, pela vergonha mesmo, não é porque eu era nerd, Uhum. mas é porque eu não queria passar Sim. vergonha, vamos dizer assim. Então eu estudava e tinha um conteúdo. Eu falava, bom, é melhor eu apresentar, que eu tenho certeza que eu sei o conteúdo, que eu vou me dar bem, do que deixar uma pessoa que talvez vá falar errado ou mal e eu vou tirar nota baixa. Então eu acabava me candidatando. Então não era algo assim natural, espontâneo, porque eu queria, mas passou a ser natural à medida que eu comecei a fazer. Então eu nunca tive problema de falar em público. Tenho Uhum. aquela insegurança, não é assim, ai que ótimo, falo com tranquilidade. Não, mas se tiver que falar, eu vou falar, vou encarar numa boa, com aquele friozinho na barriga, com aquele nervosismo, mas era isso mesmo, Dani, na escola, me lembro assim, desde muito novinha, de falar na frente, de não ter problema Uhum. com isso, de puxar a fila mesmo dos meus colegas. Não, Normalmente tá. eu estava nas cabeças lá. Não, e você falou uma coisa muito importante que aí eu quero que a gente enfatize aqui, que é essa questão de saber o que está falando, é até a confiança de ter a propriedade, de saber, de ter certeza, porque muitas vezes algumas pessoas se comunicam, falam, trazem ali, acaba só induzindo, que nem a gente não pode negar que o vendedor, algumas pessoas têm algum pavor, porque o vendedor acaba empurrando algumas coisas para as pessoas, e que as pessoas não acabam, não compram, porque é muito invasivo. E quando vem uma pessoa com conteúdo, com propriedade, com segurança, né? A pessoa até fica mais à vontade. Você tem alguma técnica que você aprendeu ao longo desses inícios aí que você fala, olha, é mais fácil eu criar um amigo do que criar um inimigo, né? Eu sempre tive essa máxima, né? Quando a gente vai vender, desde que seja. Eu lembro lá nas experiências com o seguro mesmo. Eu Uhum. procurava fazer tudo mais correto possível, porque, primeiro, pelos meus princípios cristãos Sim, mesmo, né? E também por essa questão de se der errado, ou se eu entregar alguma coisa que não é correta, ou se o cliente tiver um problema na frente, ele vai voltar. E eu jamais queria passar por essa vergonha, né? Por esse carão de ter mentido ou falado algo errado. Então eu me posicionava desde muito cedo. Eu tive alguns problemas na corretora por conta de vendas erradas que eles faziam e por isso eu sim. saí, inclusive. E eu Uhum. já muito nova percebia isso, era ligadinha. Então eu acabei saindo de lá porque eu via muita coisa errada. Então assim, eu sempre tive essa máxima. Primeiro que você tinha que ter conhecimento para falar, né? Porque eu queria se tivesse uma pergunta, eu queria responder, não queria ficar naquela. Então, eu sempre estudava, eu lia, eu procurava, eu perguntava. Então, eu gosto de ter o conhecimento. E falar realmente a verdade. Eu acho que se você tem um produto bom, se você tem conhecimento, a pessoa só não vai comprar se ela não puder, ou se ela encontrar algo muito melhor mesmo que você não tem para oferecer. Eu acho que se você juntar o conhecimento do produto e a forma certa de oferecer, né, sem empurrar, mostrando a qualidade, mostrando o que tem, não tem muito como a pessoa não comprar. Ela só não vai comprar naquele momento se realmente Uhum. não for o que ela está precisando. E aí, depois, né, no resto da minha vida, assim, eu fui bancária, eu trabalhei 11 anos, né, no banco, Ah, e a gente teve muito conteúdo de venda. E aí eu peguei aquela experiência que era tácita, né, que era de conhecer mesmo, de viver, e fui fazendo muitos treinamentos de técnicas de venda, de argumentação, de como conversar com o cliente. Então, eu acho que fui sendo lapidada, né, vamos dizer assim, porque eu comecei a receber conhecimento de uma empresa grande, que tinha toda uma estrutura e que me ajudou muito a alinhar, né, o meu conhecimento com as técnicas melhores. não, entendi. E trabalhar em banco, assim, realmente tem uma. As pessoas que vêm de fora, viu, muito até muito bonito, né? Bem alinhado, que o pessoal. Romantizado, né? Mas lá atrás tem uma pressão, tem uma meta, existe uma venda ali que muitas vezes não tem aquele produto que a gente vê na loja, o sapato e tal. Tem os produtos e serviços do banco, né? E às vezes você tem que ter esse poder de persuasão, de você saber identificar. E aí, Tati, eu queria saber de você, nessa experiência com algumas pessoas que você teve na vida, você já foi às vezes estava perdendo aquela venda, ou a pessoa desistindo, e você foi lá e teve um fato que você fala, olha, conquistei essa venda aqui,
você falou assim, cara, consegui isso. Teve alguma experiência assim na sua Olha, vida? de cabeça, eu não vou conseguir lembrar um caso específico, mas já aconteceram muitas vezes, principalmente no banco. Eu trabalhava da seguinte forma, conhecendo o meu cliente. Eu gostava muito Uhum, de ter relacionamento. Então, eu não era aquela gerente que só ligava para vender produto. Eu ligava para parabenizar no aniversário, eu ligava para dar um recado, para dar uma boa notícia em relação a algo que eu consegui, para resolver um problema. Então, eu sempre vendi por relacionamento. Essa era a minha estratégia, porque eu nunca tive coragem de empurrar um produto que o cliente não queria, não precisasse, ou deixar de informar alguma coisa importante que seria decisivo aí para o cliente comprar. Então, eu nunca fui a melhor vendedora, eu nunca fui a destaque por muito tempo, já me destaquei, obviamente, muitas vezes, mas nunca fui uhum. aquela pessoa, nossa, ela só está em destaque, mas também nunca fui ruim, porque eu sempre mantive uma média de vendas porque eu tinha relacionamento. Então, como eu tinha relacionamento com os meus clientes, muitas vezes eu estava quase perdendo a venda, mas eu me lembrava de alguma informação, de alguma conversa anterior que eu tinha tido com o meu cliente e Uhum. resgatava. Então, exemplo, estou falando sobre um seguro de vida e o cliente está lá, não, não precisa, mas eu tenho isso, mas eu tenho plano de saúde, não, mas eu tenho previdência. E aí eu me lembrava, me resgatava alguma conversa, falava, mas e seu filho? Como que vai ser? E tal. E aí falava o nome da criança. E aí Isso. o cliente voltava completamente para a conversa e eu caminhava para o fechamento. Então foram diversas vezes que eu consegui finalizar uma venda mesmo, principalmente no banco, por relacionamento. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse período que eu trabalhei no banco é que relacionamento gera venda. Então, você não pode só procurar o seu cliente quando você quer vender para ele, você precisa estar sempre ali sendo lembrado por ele, seja no momento bom, no momento ruim. Se ele tiver um problema, ele sabe que ele pode procurar, mas se ele tiver também a necessidade de alguma coisa para boa, né, que vai ser É, rentável para você, também é o seu nome que ele vai lembrar. Tem que ser benchmark, né? Tem que benchmark, né? isso. Lembrar de mim, assim, né? Seja, porque vai ser um dia eu vou estar resolvendo um problema, mas no outro dia eu vou estar, ele vai estar resolvendo um Resolveram problema mesmo. meu. Não, sim, Tati, e é legal você enfatizar esse do relacionamento, porque você já foi, você aprendeu lá, né, bem cedo ali, como se relacionar com pessoas, não tendo medo, encarando, né, e sabendo o potencial de cada pessoa, pegando detalhes disso aí, né. E aí, Tati, agora é um pouquinho que eu queria saber dessa parte sua ali, dessa virada, dessa chavinha que você foi para o mundo do empreendedorismo, né? Antes a gente falar do teu negócio, né? Essa capacitação do tino comercial. Você aprendeu no banco, muita técnica, mas o que te levou a agora eu vou trabalhar para mim? Como que foi isso na sua vida? Na verdade, essa mudança, assim, eu nunca tive um sonho, vamos dizer assim, de ser empreendedora. Tem muitas pessoas que já nascem, que abrem pequenas empresas, vão abrindo várias e acabam indo para o CLT quando não conseguem efetivamente dar certo, né, como empreendedor, ou quando tem uma Uhum. oportunidade muito boa e acabam deixando, mas normalmente quem volta, né, quem é empreendedor e volta para o CLT é porque não deu certo, porque é o mais seguro, vamos dizer assim, né? Eu nunca tive esse sonho. O meu sonho, na verdade, era ter uma flexibilidade melhor, ter uma qualidade de vida melhor, e como você mesmo disse em relação ao banco, a pressão é muito grande em relação às metas, né? Eu falo que até uns Uhum. 60, 70% da meta de um banco você leva numa boa, trabalhando tranquilo, com felicidade, com alegria. Passou disso para você bater, no Pressão. estresse mesmo, diário. E aquilo estava me consumindo já há muito tempo. Então, meu pontapé, né, minha vontade, meu desejo passou a ser por conta do estresse e que eu queria sair. E para sair do banco, eu não pensava em ir para outro banco, porque eu sabia que ia acontecer de novo, né, da mesma forma. E também queria tentar uma outra oportunidade. Então foi assim, eu sempre sonhei em sair do banco, desejava sair, não tinha pensado a princípio em abrir alguma coisa, mas queria sair. E aí foi um pouco natural, assim, que a gente resolveu, né? Que eu resolvi sair do banco, enfim. Porque daí surgiu uma ideia da gente entrar num outro mercado, começamos a fazer isso em paralelo, e aí sim eu comecei a ver que dava.
né? Nossa, isso, acho que isso pode ser a minha fonte. Então, não é que eu tinha o sonho de empreender e procurei um negócio. Eu queria, sim, sair do banco, mas podia ser para uma multinacional, por exemplo. É que eu sabia que ia ser quase que o mesmo estresse, né? Então, foi uma tendência natural, assim. Não era um grande sonho, mas o meu grande sonho era ter uma flexibilidade, não ter aquele estresse da rotina diária de você ter uma pressão muito forte. Claro que o empreendedor, ele tem outros tipos de pressões, não é mil maravilhas em hipótese alguma, mas é diferente de você ter muitas vezes uma pessoa, um chefe grosseiro, uma pessoa que desrespeitosa, um assédio moral, coisas que acontecem no mercado corporativo, que quando você tem a sua empresa e os seus princípios e valores, você não vai estar sujeito a isso, né? Graças a Deus, nem você vai fazer isso com seus funcionários. Então foi mais ou menos por isso. Para fugir do estresse que eu estava vivendo, da forma de pressão. E aí, como a gente encontrou essa oportunidade de negócio, ela passou a ser uma oportunidade de renda mesmo. E aí entra agora num processo. Você é mãe, né? A Lara tá com quantos anos? 4 anos, vai fazer 5 anos no começo do ano que vem. 5 anos. Então, assim, ela tá dentro desse cenário de transição, porque você, além de ter que tocar a decisão de querer mudar de área, tá acontecendo também nesse processo de transição, você sendo mãe. E o teu psicológico nesse processo? Foi uma transição, ela nasceu, você estava no banco ou você já estava no teu negócio já? Estava no banco. A gente começou nosso negócio na pandemia, né? Em 2020. Ela nasceu em 2018, então ela já tinha 2 anos. Período de pandemia, fiquei em casa, então já comecei a ter mais contato com ela, né, diariamente, equilibrando os pratos. E a pandemia foi bem decisiva, assim, para mim, porque além de ter toda a questão que a gente já estava vivendo no mundo, né, dessa privação, de você ficar em casa, para mim foi muito difícil ficar enfiada dentro de casa, assim, fechada, foi muito difícil para ela também. E aí a pressão ficou maior, a falta de noção ficou maior também na empresa. E eu percebi, assim, que eu estava me sentindo mesmo um número, sabe? E também com a minha filha, ela estava no processo de desfraude, e eu trabalhando, e ela chorando. Era uma questão muito estressante que eu falei, gente, eu não queria que ela passasse por isso, queria ter mais tempo com ela, sabe? Então, foi meio que decisivo, mas ela já tinha 2 anos quando eu iniciei a empresa, e quando eu saí, né, vai fazer 1 ano e meio que eu saí do banco. Então, eu continuei a empresa e ainda demorei para sair, fui levando em paralelo. Então, aí foi uma loucura por um bom tempo, porque além da loucura do banco, eu agreguei, né, mais um negócio. E ela no meio, mas eu topei, assim, pensei, acho que é o momento para a gente poder tentar, né? Se não for isso, amém, a gente vai desistir, mas pelo menos vamos tentar. Então, ela foi um grande motivador, vamos dizer assim, né? Porque essa flexibilidade, mesmo que não seja assim, obviamente, o cenário dos sonhos, mas só de ter a flexibilidade de poder estar mais presente no dia a dia dela, com certeza me motivou demais. Exatamente. Quando a gente vira mãe, muda muita coisa, a gente começa a colocar as prioridades em uma outra ordem, né? Sim, e eu acho que ajuda também, até mulher, de modo geral, já tem a habilidade de fazer coisas simultâneas. De pedir pra gente, Sim, o homem a gente tem verdade. aquela história das caixinhas, a gente tem que ser uma coisa de cada vez e ainda fica mal feito. Isso é coisa dos homens mesmo, mas as mulheres têm uma habilidade tranquila para tocar uma empresa, para ver o fogão para o leite não derramar, né? Tem tudo isso, né, Tati? E aí, pensando nesse processo de transição, né, que você falou que foi um ponto de virada, né? Todo esse apoio, quais foram os apoios aí dentro, né, sendo mãe? Quem foi aquela pessoa que estimulou mais aí contigo nesse negócio? Na verdade eu tinha, como eu estava no período da pandemia, a Lara não estava indo para a escola, né? Ela tinha começado a ir para a escola e parou por conta da pandemia. E aí eu tinha, como eu trabalhava fora, eu tinha uma pessoa que cuidava dela dentro de casa. Então ela continuou sendo cuidada pela babá dela, que está com a gente até hoje, né? Sim. E então, assim, os cuidados da Lara do dia a dia era a responsabilidade maior dessa pessoa, né? E eu ficava ali, mas é claro, se a mãe tá em casa, a criança quer 100%. Mamãe que vai dar comida, mamãe, tipo, a babá fica ali meio que de ajudante, de apoio, eu que fico trabalhando, de apoio, exatamente.
Mas assim, eu só consegui realmente desempenhar, vamos dizer assim, porque eu tinha essa pessoa que estava lá. Porque meu marido, ele tem uma agenda também muito corrida, muito Sim, complicada. Então eu não consigo ter. É óbvio, ele me ajudou muito no começo. Ele muitas vezes fazia isso. entrega pra gente, ele ficava com a Lara Uhum, pra mim. Não tem como, né? isso. Mas como com a Lara, os cuidados com a Lara, eu tinha essa funcionária. E como a gente começou a empresa, eu e a minha irmã, desde o começo, a minha irmã é minha sócia, Sim. então já facilitava muito, porque ela me cobria, sempre me cobria. Então, por exemplo, a Lara é pequena, a gente fazia as coisas em casa. Então, a Lara é super pequenininha, tinha que levar as boxes na portaria, tinha não sei o quê. Eu não podia deixar a Lara e sair. Uhum. Então, todas essas coisas, ela que fazia. Então, precisava sair, voltar, buscar coisa no mercado, voltar de novo. Para eu não ficar levando a Lara para todo lugar, a minha irmã, que sempre me cobria. Então, não seria Boa. possível eu trabalhando, impossível, né? Eu trabalhar e tocar uma empresa em paralelo, porque a nossa vida ficou uma loucura. A gente Sim. acordava bem mais cedo, fazia os cafés da manhã, entregava, e aí eu entrava para bater o ponto 8 Uhum. horas. Então, assim, até as 8 eu precisava estar com tudo pronto, Alinhado. né? E aí, Uhum. às vezes, não estava tudo pronto, ainda tinha que fazer alguma coisa. Então, era a minha irmã, a Cris, que continuava, né? E Que aí, bom. nos horários que eu estava trabalhando, ela que respondia cliente, ela que fazia compra e tal, e ela também trabalhava fora. Então, Nossa. assim, mesmo assim, ela tinha que ainda fazer a maior parte, o maior peso, com certeza ficou com ela, por conta da Lara, que eu ainda terminava o meu expediente, eu ainda tinha que dar atenção para a Lara, né? Fazer Nossa. dormir, dar jantar, brincar um pouquinho. Como ela não tem filho, ela acabava conseguindo ficar um pouquinho Te mais ajudar. disponível, né? Me ajudou muito. Só É foi isso. possível por causa disso. E isso que é legal, porque assim, você tem um braço, alguém que tá junto contigo, né? Tanto na alegria quanto na tristeza ali do dia a dia, mas também a habilidade de delegar, seja uma com a outra, né? As funções. Porque alguns empreendedores que a gente conversa aqui, Tati, eles são muito às vezes centralizados, eles levam todo o negócio ali e às vezes, claro, o negócio não deixa de ser um integrante da família, eles viram filho, né? A empresa tal. Mas ter alguém para poder delegar, para criar essas oportunidades, facilita o negócio, né? E aí, Com Tati, indo certeza. para esse caminho, agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir para que você me ajude no merchan, tá? Que a gente sempre no meio do bloco, a gente faz a transição de bloco, a gente dá uns avisos especiais, tá? Porque aí a gente vai Certo. falar bastante da BoxMe aqui. Agora a gente vai dar uma oportunidade legal para que você fale desse tipo de negócio, uma experiência, e explicar um pouquinho para a gente o que é uma coisa um pouco diferente, né? O tipo de presente. Então, nessa transição Uhum. agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar algumas coisas do podcast. E quando eu for falar da Uhum. Box Me, eu vou abrir para você falar e vender melhor para mim, tá bom? Combinado, Então, combinado. então vou colocar aqui e já volto com você. Tá bom. Bom, bom, galera, então a gente está conhecendo um pouco a história da Tati. A Tati tem muita coisa legal para compartilhar. Então, se você já está gostando desse vídeo, já chegou aqui, faz o quê? Dá aquele like, né? Para que a gente possa avisar para o YouTube que esse vídeo tá legal e mais pessoas precisam aprender aqui com a gente, com a história muito especial da Tati. E o que a gente pede aqui para você que está assistindo o nosso episódio de hoje? Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso episódio aqui do podcast Home Playcast, a gente tem vários outros episódios que estão lá no nosso YouTube. E aí você inscreva-se aqui, ó, clica aqui no botão inscreva-se para que você possa fazer parte dessa comunidade aqui do Home Playcast e também ative o sininho para que as pessoas, para que o YouTube mande para você aí, assim que cada vídeo novo sair, você seja notificado tanto no seu celular quanto no seu e-mail, tá bom? Então faça isso, se inscreva-se no nosso canal que vai ser uma experiência muito legal para você. E vai lá no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, tá? Tem os stories que a gente coloca sempre alguma coisa legal para você estar participando. Você vai lá, tem os conteúdos desse podcast aqui, os cortes para que você possa ver os melhores momentos. Deixe ali os likes em todo o conteúdo que você vê. E se você precisar de algum trabalho da agência, vai no direct lá, pergunta pra gente que a gente vai te ajudar no que for necessário também para o marketing da sua empresa. E também para você que está no Facebook, olha, eu não estou no Instagram, estou no Facebook. Temos também um caminho para você. Vai lá na nossa página do Facebook, siga ali, tem conteúdos específicos lá para o Facebook. E esse episódio na íntegra vai estar lá
no nosso Facebook, tá bom? Então siga lá o Facebook e o Instagram e não deixe de se inscrever. E agora, como eu já falei para vocês, o nosso parceiro, né? Nosso parceiro ilustre de hoje é a BoxMe. Então, a BoxMe eu vou colocar aqui a Tati para fazer o merchan com qualidade da BoxMe. Então, vou colocar a Tati aqui. Tati, então eu vou deixar você na tela. Enquanto você está falando aí, fala para mim dos benefícios, tá? E aí, quando eu falar beleza, eu mando o endereço, aí a gente volta para falar um pouco da história da criação da BoxMe, tá bom? Então, faz o merchan da Box. Aproveitar essa oportunidade, esse canal, né, todos vocês que estão nos assistindo, para falar um pouquinho da nossa empresa. Se você deseja presentear, surpreender os seus amigos, seus familiares, se você deseja um presente diferente, nós trabalhamos com presentes gourmets. É uma forma de presentear muito saborosa, além de muito lindo. A gente tem as tábuas de frios para você fazer os seus eventos, para você servir seus convidados aí no... Vai servir um jantarzinho em casa, precisa de uma entrada diferenciada, nós fazemos as platters, né, que são as famosas tábuas de frios. Nós temos os cafés da manhã para que você possa já presentear alguém logo cedo, num dia especial, numa comemoração de aniversário, de casamento. São produtos diferenciados, uma linha premium, né? E a gente trabalha com um estilo que chama-se Grazing Food, que é uma forma diferenciada de você organizar os itens aí, os seus produtos, tanto na platter quanto nas caixas. E em sua maioria aí nossos trabalhos são em box, em caixas, por isso o BoxMe, né? Então, se você está procurando algo para surpreender, um presente diferenciado, principalmente agora no final de ano, como o Dani falou, para os amigos secretos, para os seus colaboradores, funcionários e clientes, nós temos um catálogo lindo de final de ano, além de todos os nossos produtos que nós temos no nosso catálogo do nosso dia a dia. O Dani vai deixar aí todos os nossos contatos para que vocês possam nos conhecer. Vai ser um prazer e uma alegria poder atender vocês também e conhecer o nosso produto. Muito bom, Tati. Aí, já vamos fazer depois uma parceria aí para você fazer os merchants aqui, que ficou muito legal. Sem avisar, né? Pega de surpresa, tá bom. Mas Ainda bem não que é eu falei legal? bastante. É espontâneo, é gostoso, não tem roteiro. Aqui Espontâneo, a tá gente bom. já falei, aqui não tem nada travado, aqui é tudo na amizade mesmo. E Tati, eu Isso coloquei aqui mesmo. o Instagram também da BoxMe aqui Tá no bom. GC. Então é Uhum. BoxMe Grazing Great. Food, pra você encontrar lá, tá? E aí eu vou deixar os links também nos comentários, tá bom? Beleza, Isso Tati. Então mesmo. vamos seguindo agora. Também no aspecto, falar um pouquinho dessa empresa muito legal, nova, mas já com habilidades e presença de um produto muito bom. Conta para mim o início, que você falou que foi na pandemia, como que você começou a Uhum. articular isso, da onde partiu esse ensaio? Na verdade, a gente estava no meio da pandemia, há um tempo antes, na verdade, de fechar a pandemia, em novembro, foi aniversário da minha irmã e eu queria mandar um presente para ela no trabalho dela. Eu queria fazer tipo uma festa surpresa no trabalho dela, para que ela pudesse ter um momento de descontração e comunhão lá com os amigos, não só fosse um presente individual. E aí eu procurei alguma cesta de café, alguma coisa que eu conseguisse agregar um valor para mandar para ela e não gostei de absolutamente nada. Nunca gostei daquelas cestas de cafés com um monte de bolachinha da Balduco, com Clássico, chocolate, porque pouquíssimas coisas a gente comia, o resto a gente guardava tudo, né? Ou é saía verdade. distribuindo para os amigos. Quando distribui para os amigos é porque não gostou muito. Então, aquelas cestinhas, aquelas coisas embaladas, nunca realmente me agradava, achava feio, enfim. E aí Uhum. procurei, não achei, e aí resolvi eu mesma montar um kit para ela. Então, comprei um bolo, já tinha comprado presente, mandei fazer um balão personalizado com parabéns para ela e mandei entregar tudo isso, né, esse kit, comemoração, kit festa, enfim, no trabalho dela. E aí eu falei, nossa, falta isso no mercado. Eu comentei aqui com ela, falei, nossa, tão difícil você mandar uma coisa de bom gosto, assim, que Sim. realmente seja útil para as pessoas. E ela também a gente já tinha falado muitas vezes sobre isso. E aí, durante a pandemia, isso ficou mais evidente, porque a gente queria, às vezes, era aniversário de uma pessoa ou outra, a gente queria presentear, e não tinha, eram aquelas cestas de cafés bem tradicionais aí, com pouca coisa e cara, né? Poucas Uhum. coisas úteis e gostosas e bonitas e normalmente muito caro. Então a gente não gostou. Aí eu fui presentear uma outra amiga em Olambra, aí a situação ficou pior porque não tinha nada, não conseguia achar nada para ela. E aí pesquisando, tal, até mandei entregar uma coisa que não era exatamente o que eu queria, e aí fiquei com isso na cabeça e a gente começou a realmente pesquisar. E aí foi quando a gente conheceu
o Grazing Food. Não sei te dizer exatamente onde a gente achou, como foi, mas a gente começou a pesquisar e começou a ver que existia esse segmento de presentes por mês, presentes em caixa, tábuas de frios que podiam ser presenteadas, e aí a gente começou a pesquisar o pouco que existia, porque não existia muito conteúdo sobre isso e pouquíssimos sites ou Instagram sobre isso. Mas o pouco que tinha, a gente começou a pesquisar. E a gente foi meio no feeling desenvolvendo algo nosso. Como tinha pouquíssimo conteúdo, a gente começou a desenvolver. Então, um dia a gente inventou, assim, foi um dia aleatório, uma tarde, vamos fazer? Vamos. Peguei uma caixa de madeira que eu já tinha em casa, a gente comprou alguns produtos que a gente achou que faria sentido e a gente montou a nossa primeira e postou. Criei o Instagram, postei no primeiro dia, assim, meio que no improviso total, falando, vamos ver o que vai dar, que se a gente não postar, não criar marca, ela não vai existir, a gente não vai lançar. Então a gente criou a marca, montou a caixa, fizemos o Instagram e falamos, agora já foi, divulgamos. Tipo, já começou. Tipo, tinha que. Porque a gente tava falando já há algum tempo, mas a gente não tinha iniciativa de fazer. Já tinha feito o nome, a marca, já tinha desenhado a marca e tal, mas a gente não sabia. Aí a minha irmã pediu para uma colega de trabalho dela que trabalhava que sabia mexer no computador e tal, fazer Photoshop, fazer transformar o meu desenho manual em logomarca. E assim a gente criou, né, a marca mesmo, o nome, foi muito de primeira que bateu, assim, a nossa ideia, minha e da minha irmã. E aí, esse logo ficou por bastante tempo e quem transformou ele pra gente, modernizou, foi a empresa de vocês, inclusive. Isso. Então, tá na sua segunda versão aí, mas empacou, né? Deu certo. A gente conseguiu criar o que deu certo. Então foi assim, na tentativa mesmo de presentear, buscando algo para a gente presentear, a gente viu que o mercado era muito escasso e que dava para trazer alguma coisa legal. Então a gente realmente apostou num mercado completamente novo, com pouquíssimo conteúdo lá no começo, e a gente foi criando a nossa marca, né? A nossa cara, o nosso jeito. Nosso foco, nosso principal produto hoje, o que mais a gente tem são os cafés, mas a gente também tem as platters. A maioria das pessoas que trabalham com Grazing Food focam nas tábuas e nos eventos. No nosso caso, o nosso público ele pede muito por café, então a gente acabou se especializando mesmo nos cafés, mas a gente tem todos os outros produtos. Mas foi assim, foi mesmo numa necessidade de mercado que a gente sentiu, em vez da gente ficar procurando outros, a gente falou, vamos fazer, vamos criar então, né? E isso que é legal, porque é um diferencial, porque assim, é que nem, eu vou montar aquela clássica de todas, você acaba se tabelando muito pelo que tem no mercado, já tem alguma coisa definida, e quando você traz, você tem a liberdade de testar, de você falar esse produto vai ser assim, você cria, define o teu negócio, isso é muito, dá uma liberdade maior para você explorar. Claro que tem os testes, né? Teve aquele que você falou, você fez a primeira, mas teve algum teste que você falou assim, cara, isso aqui chegou e opa, isso aqui não vai. Você já teve a experiência? Qual foi o teste mais difícil que você teve? Olha, acontece diversas vezes, principalmente como a gente trabalha com coleções, né? Então, nas datas especiais, a gente sempre tenta procurar coisas novas. E tem vezes que a gente tem uma ideia na cabeça, quando a gente vai executar, não dá certo. E a gente não fica legal, não fica bonito, e eu fico quebrando a cabeça, a crise, a gente fica pensando em alguma coisa, às vezes no meio do nada, assim, surge uma ideia. Nossa, se a gente fizer tal coisa, e aí quando vem a ideia, a gente não precisa nem materializar, parece que já deu certo, e quando a gente monta, realmente era aquilo, sabe? Então, normalmente, as ideias que mais dão certo é quando ela já vem na cabeça meio que pronta, e a gente depois materializa. Quando a gente tenta montar, tipo, do nada, assim, normalmente não dá certo. Mas já aconteceram várias vezes da gente montar caixas, achar que nossa, isso aqui vai ficar ótimo, e não ficar por diversos motivos. Porque são muitos detalhes. A gente combina a caixa com o que vai dentro, e então tem que. São muitos fatores, né? Mas não sei assim uma coisa específica para te falar, mas já aconteceram. Acho que toda coleção tem uma coisa que a gente inventa e que a gente não produz no final, que sai, entendeu? Que acaba não dando certo. E por outro lado, muitas que dão certo acabam ficando efetivamente no nosso catálogo. Então a gente tem um catálogo muito grande por conta disso, porque a gente tem muita ideia e aí acaba dando tudo certo, a gente gosta de tudo, a gente acaba colocando. Mas claro, tem os carros-chefes, tem as que ficam mais, tem as que estão quase que desde o começo com a gente e que a gente não consegue mudar porque as pessoas querem aquela.
Então é aquele tipo de produto que não mexe, que o Isso. time que tá ganhando não se Não se mexe. mexe, exato. A gente tenta modelizar, a gente traz uma cara nova, mas assim, tem os queridinhos, né? Que são nossos queridinhos e que também acabaram ficando queridinhos dos clientes. E esses a gente deixa como a base da nossa empresa e a gente vai agregando aí novidades sempre para que os clientes também não cansem, né? Porque a gente tem um Sim, público muito fiel. Então as pessoas compram sempre. E aí a gente tem essa preocupação delas também não enjoarem, né? De comprar a claro. mesma coisa. Embora os clientes, eles são muito assim, eles pedem normalmente a mesma coisa e não muda nem o sabor. Tipo assim, a gente tem 10 Testar. sabores, ele compra tudo do mesmo sabor e a gente tem a preocupação deles enjoarem. Então a gente Uhum. acaba mudando um pouquinho, mas a gente respeita, né, o gosto deles, que se eles já estão Claro. comprando é porque eles estão gostando, né? E é o prato da casa. É por legal que, assim, como você tem os produtos, você teve uma experiência de empreender e trabalhar com produtos. Então você sabia formatar um produto, aquilo que tem o custo-benefício dele. E uma coisa legal que eu gosto das suas boxes, Tati, é a parte artística, porque não é só colocar, porque tem gente, eu vou lá e pego as frutas que nem eu vi ali. Não, existe uma base, existe uma preparação para isso, né? Como que Isso é mesmo. esse desenho artístico que você pensa ali na hora que você está montando? Eu acho que é muito do tempo, né, da prática, de você ir Aham. fazendo uma, duas vezes, 10 vezes, né? Então, assim, existe um conceito que é o grazing food. O grazing food, ele tem esse conceito que é de comida esparramada, né? A tradução literal, que é essa comida de pastoreio. Não tem uma tradução muito específica para o português, mas é um estilo de comida esparramada. E a base desse conceito é que os itens estejam desembalados. Então, para que você possa fazer com que esses itens fiquem bonitos, você precisa realmente ter uma harmonia. Então, você tem que pensar nas cores, pensar nas texturas, pensar na posição. Então, quando a gente começa uma montagem, a gente tem que levar tudo isso em consideração. As Uhum. cores, para fazer uma combinação de contraste, cores fortes com cores mais brandas, né? A gente tem que pensar que isso vai ser entregue via delivery, então ele não pode estar tudo muito separado, porque senão vai bagunçar na hora que a bag, né, que o motoboy sai com a bag. Então, assim, quando a gente monta o protótipo do primeiro produto, a gente pensa em tudo isso. Como Uhum. ele vai, o que vai ser colocado em relação à qualidade e sabor, que obviamente é o mais importante, mas aí depois a gente vai levar em consideração esse contraste que eu falei, né, as cores e para dar essa harmonia de cor e ficar bonito, porque a beleza é essencial para o nosso produto, mas também como ele vai ser encaixado para não, na hora que o transporte, né, acontecer, ela chegue o mínimo mexida possível. Então, o protótipo ele é muito importante. E a partir dele, depois, a nossa cabeça já fica com uma sequência meio que lógica. É óbvio que cada montagem é única, a gente nunca coloca a mesma coisa na mesma posição, mas você já Uhum. sabe que aquela quantidade de coisas já deixa tudo bem apertadinho, vamos dizer. Então você só vai alinhando aí, mudando para que não fique tudo com a mesma cara, porque a gente gosta realmente de Personal. personalizar. Mas a gente faz uma variação mínima, vamos dizer, dentro daquele protótipo para saber que dá certo. Quando os clientes pedem algo muito personalizado, a gente leva uns 3 dias para conseguir remontar, porque a Uhum. gente tem essa preocupação que as coisas possam chegar realmente inteiras e não só inteiras, mas tem que ter beleza. E para que isso Claro. aconteça, a gente precisa dessa organização minuciosa. Então, assim, o protótipo é o que mais nos ajuda. A gente faz um modelo e por isso que a gente pede um tempo, inclusive, para o cliente, porque a gente precisa pensar mesmo. Às vezes o cliente fala, mas troca isso por isso, e ele não entende que a gente está trocando uma coisa minúscula por uma grande, ou o contrário. Isso muda completamente a disposição e pode dar errado. Então, são Uhum. detalhes que com o tempo mesmo a gente vai aprendendo. E como a gente faz isso muitas vezes, todos os dias, acaba ficando algo, uma Prático, habilidade sim. já não pensa mais, né? A gente simplesmente vai conversando, vai fazendo e no final dá certo. É igual uma pessoa que pinta, enfim, né? Uma outra habilidade artística também, né? Claro. Então, é mais ou menos assim. Não, Tem a capacitação, vamos dizer assim, o dom, o talento, né? Obviamente manual, mas também tem o exercício mesmo, você praticar e você fazer para dar certo, né? As coisas. e O isso, dom porque acho que é uma parte, mas o trabalho é 90%. não, é porque é o que você falou, assim, como é artista, porque você vai, é o que você falou, tem um conceito,
tudo. Todo artista tem um conceito, ele tem ali o horizonte, ele tem que puxar uma linha. O artista, para começar uma obra de arte, é o que você falou, você já sabe o conceito ali, é que os produtos eles são diferenciados. Tem um morango que vem de um jeito, você tem que cortar ele. Então, assim, tudo isso faz com que o produto seja realmente muito bonito e agradável mesmo, chama bastante atenção, né, Tati? E aí você tem percebido que os clientes eles trazem feedbacks para você, fala assim, Tati, faz isso, você já recebeu feeling dos clientes? Como que foi essa experiência, o feedback dos clientes quanto ao teu Ó, produto? feedbacks a gente recebe muitos, graças a Deus. A gente tem um hábito também, como eu falei, a gente trabalha muito, principalmente agora. A gente lançou um e-book, a gente faz algumas mentorias e a gente fala Uhum. muito da experiência da compra. E a experiência da compra, ela não está só na caixa, no produto final, ela está desde o atendimento até o pós, né? Então a gente cuida muito do nosso cliente, que eu acho que é o relacionamento aí que eu falei que gera vendas, né? Então, depois que a gente finaliza o atendimento, a gente sempre manda uma foto do produto para quem comprou, para que ele veja como exatamente, né? Porque quando ele compra um modelo, mas às vezes na Uhum. foto tem lá morango, suco de laranja, enfim. E ele comprou e ele trocou, ele pôs suco de uva, ele colocou um kiwi, mudou, e a caixa dele é outra, não é aquela da foto. Então a gente gosta muito que quem dá o presente, né, saiba e entenda exatamente o que a gente montou para que ele possa também participar dessa experiência, já que ele não está junto muitas vezes para receber e para ver ao vivo, né? Uhum. Então, quando a gente manda essa foto, normalmente é muito raro a gente não ter o feedback ali. É inclusive bom, porque é um feedback espontâneo, né? Porque Sim. a pessoa recebe, normalmente já tem aquele, nossa, que lindo. No mínimo isso a gente recebe, graças a Deus. E aí, aquele momento é o momento do cliente agradecer. A gente recebe muito áudio, a gente recebe muito reprint. Então, olha só, ele recebeu e falou isso. Muitos clientes mandam o áudio que recebeu, ai, tô emocionado, olha o áudio dele, aí manda o áudio do amigo pra gente ouvir. Então é Delícia. muito gostoso, assim, o feedback. A gente tem clientes fiéis, a gente tem clientes que recebem. Normalmente é assim, é um cliente recebe, e aí ele passa né, a ser cliente, ele ganha um presente, não conhecia, e aí ele fala, meu Deus, o que é isso? E também algo muito curioso que acontece com a gente, que assim, eu normalmente não tinha visto em outras empresas, é o presenteado manda mensagem pra gente agradecendo a gente pelo Olha, presente. E aí eu que falo, lindo. gente, não foi a gente que te deu, mas é assim, eu estou emocionada, meu Deus, nunca ganhei algo tão lindo. Parabéns para vocês, obrigada por terem me mandado. Ou às vezes a gente tem o cuidado de fazer uma cartinha, né, para o nosso presenteado. E eles Uhum. postam uma cartinha agradecendo a gente, como se a gente tivesse dado. Então, assim, são pequenos detalhes assim que a gente vê que são feedbacks, né? E às vezes acontece de um cliente marcar a gente, olha que legal, faz essa de um outro concorrente ou de outra Sim. ideia. Olha, vocês poderiam fazer isso também e marcam a Uhum. gente, tipo. Então, existem essas duas coisas, tanto o feedback do agradecimento, quanto também aquele toque, aquela indicação, né? Ah, faz isso Perfeito. também e tal, ia ser legal vocês terem. Por quê? Eles querem comprar da gente, achou bonito do outro, mas se a gente tivesse, compraria da gente. Isso é legal, porque demonstra que ele poderia simplesmente ter comprado do outro e nem ter falado nada pra gente, mas eles gostariam que a gente tivesse para poder comprar da gente, né? É assim que eu entendo. Legal. E Tati, assim, como você me falou que você tem um feedback dos clientes, você tá. Já viraram fãs. É o que você falou, o cara fidelizou, né? Você tem empresas que têm a facilidade de bate-pronto, é o que você. É a tua empresa, já criou um conceito, o cliente já gostou. Você pode fazer o produto que for, o cara vai testar de você. E como empreendedora, né? Agora você é empresária também, o que você passaria de conceito nesse processo do atendimento? Você já falou em relação a relacionamento, mas o que você traria de mais dica para mulheres que estão assistindo, que também está no mesmo papel de você, que está trabalhando numa empresa, está se desgastando? Traz um pouquinho de conceito da tua experiência de vida para dar um input aí para essas pessoas, para essas mulheres.
O que eu falo muito, assim, principalmente para as minhas amigas e no Instagram, a gente conversa bastante com outras mulheres, o nosso público é 99% feminino, assim, tanto de seguidoras e principalmente de pessoas que interagem com a gente, né? E em Uhum. clientes, em compra final, a gente tem muitos clientes homens, mas a maioria são mulheres. O nosso Instagram hoje, ele está praticamente dividido entre clientes e outras empreendedoras, outras empresárias que nos seguem. Então, assim, a gente hoje, e a interação ela é até maior com as empreendedoras do que com os clientes. O cliente ele compra, mas ele não fica lá escrevendo, e as empreendedoras pedem dica, comentam, perguntam. Então a gente fala muito com essas empresárias e por isso surgiu a necessidade, né, a ideia do e-book da mentoria para ajudar essas mulheres. O que eu falo assim para todas elas é o seguinte: se você tem um objetivo, se você tem um sonho, um desejo, ou está tendo uma necessidade de empreender, de sair dessa zona de conforto, de sair do CLT, né? Por vários motivos. Às vezes é por sonho mesmo de empreender ou é por estresse que está sendo causado, ou é para ter qualidade de vida com os filhos. A primeira coisa que eu falo para todas é: estude o mercado que você deseja entrar. Então, se você começar, continua trabalhando, continua fazendo o seu melhor onde você está, mas já começa a estudar o mercado e a sonhar com esse mercado. O primeiro passo para você ver se há oportunidade para você estar lá dentro, né? Tendo esse estudo, vendo que há possibilidade, adquira conhecimento, porque estudar é uma coisa, é você olhar, é você pesquisar, é você ver como é que tá, e aí depois, se você vê que aquilo faz sentido, adquira conhecimento. Com cursos, com mentorias, realmente com material mesmo, para que você veja se aquilo é para você, porque às vezes a gente tem a ilusão de que o empreendedorismo vai ser mais fácil, e não é mais fácil, pelo contrário, é muito difícil, é diferente, né? Tem a flexibilidade, tudo mais que eu falei, mas também é muito difícil, às vezes, e não é para todo mundo. E aí, em terceiro lugar, o que eu diria é: comece, mas comece sem deixar o que você já tem do certo. Tente unir as duas coisas. Claro que no começo, como eu falei, vai ser uma loucura, vai, mas ela tem dia para terminar, é um prazo curto. Porque se você simplesmente largar tudo que você já construiu de sólido para empreender, você pode se frustrar, pode não dar tempo, o negócio ele demora para rodar sozinho. E se você deixar tudo e de repente os primeiros meses não serem aquilo que você precisa financeiramente ou espera, você vai se desanimar e vai desistir, sendo que não há necessidade, poderia insistir um pouquinho mais e você conseguir alcançar. Então tente conciliar as duas coisas por um tempo. As duas não, as mil, né? Porque É, mulher faz mil coisas, mas isso, coloque mais uma, porque a gente dá conta, né? Se a gente está falando exatamente. para mulher. Tente conciliar. Então é isso. Faz um estudo bem aprofundado do mercado, adquira conhecimento, arrisque, mas só saia mesmo, só deixe o CLT quando você já está conseguindo vislumbrar um futuro melhor, seja financeiramente, ou seja da realização pessoal, né, para que você consiga lá, aí sim ter tranquilidade para largar o que é certo, para realmente fazer uma aposta e fazer o seu negócio crescer. Que legal, Tati. Eu achei. Uma coisa que eu vou ser bem sincero, você realmente vende, parabéns. Você, Obrigada, né? você tem essa habilidade porque você trouxe as informações e com segurança e com prática. Então é legal que você está oferecendo essa oportunidade dessas pessoas, mulheres que estão passando por isso, e criou essa mentoria. Por mais que você está fazendo um produto que é artístico, que é um conceito, você está trazendo uma coisa sua, compartilhando conhecimento, ensinando, né? Isso está sendo uma experiência legal. Você tem algum falar um pouquinho mais desse e-book, desse material, só para apresentar para as mulheres também entenderem um pouco desse projeto que você tem? A ideia do e-book surgiu muito por conta do nosso Instagram mesmo. Como eu falei, a gente tem Uhum. uma interação muito grande. Muitas mulheres perguntavam: como faz isso? Como vocês fizeram aquilo? Onde vocês compram isso? Aí, e como está o mercado? E a gente viu que a gente estava respondendo muitas pessoas. E aí, no começo, criou aquele incômodo, né? Muitas pessoas chegando, a gente falava: nossa, essa pessoa está perguntando isso, mas ela também tem uma empresa. E aí você fica um pouco incomodada no começo de compartilhar conhecimento. Isso é normal, porque a gente quer proteger o nosso produto, né?
Mas a gente pensou o contrário, a gente viu a oportunidade da gente ampliar a nossa empresa e não ficar só no cliente final, né? Porque tanto eu quanto a minha irmã, a gente gosta muito de ensinar, de falar. A Cris, ela tem uma experiência muito grande também com aulas, né? Já fez milhões de apresentações, né? Na vida toda, assim, a gente tem uma personalidade assim, bem parecida e tal. Então ela também gostava muito dessa parte de ensino. Ela é mais low profile aí, não gosta muito de aparecer, mas para ensinar e para escrever, principalmente, ela é excelente, né? Então a gente já tinha a gente viu nessas dúvidas, nessas perguntas que no começo causam um incômodo, uma oportunidade, e a gente virou a chave. A gente falou, não, então vamos ensinar, vamos então criar uma plataforma que a gente consiga também ensinar essas mulheres, porque a gente não vai perder cliente, a gente não vai perder né, os nossos clientes por conta disso, e vamos ver o que dá. De repente a gente até migra para uma outra área que não seja só a produção específica, porque tem muito mercado para crescer e falta muito conhecimento, né? E a maioria das empresas, para nós, a grande dificuldade no início foi material, foi ter conhecimento, as pessoas não abrem isso. Elas não abrem. E o nosso modelo de negócio ele pode ser replicado para outros tipos. A pessoa não precisa comprar nossa mentoria, nosso e-book só para montar box. Ela pode criar outras coisas na confeitaria, nos eventos, nos buffets. Dá para trabalhar com outras coisas, que não vai ser uma concorrente nossa, né? E mesmo que seja uma concorrente, a gente vai sempre se desdobrar aí para ter mais qualidade. Então, quando a gente sentou para começar o e-book, a nossa ideia era fazer um e-book simples, para o básico de começar. Mas quando a gente começou a escrever, não tinha como, porque tá tudo aqui, a gente começou do zero. Então a gente começou a escrever e numa sentada deu 40 páginas. A gente falou, peraí, isso não tá um e-book simples, isso tá um guia completo. E a gente começou a estruturar, né, tanto eu quanto a Cris, melhorando, enfim, buscando material. Então esse e-book, ele é realmente um curso completo. A gente fala desde a montagem em si, o conceito Grains in Food, os tipos de dobras, os tipos de cortes, os tipos de queijo, os tipos de pães. A gente explica detalhadamente tanto do produto quanto da caixa montada. Como que você faz para precificar, como que você compra material, como que você vai divulgar. A gente fala sobre tirar foto, porque até isso a gente precisou aprender. Fazer foto de telefone para melhorar o seu produto, um pouquinho sobre edição, mesmo que seja de forma mínima, um pouco sobre o WhatsApp Business, um pouco sobre Google Agenda. Então, a gente fala sobre um pouco de tudo. Se uma pessoa pegar aquele e-book e ler de ponta a ponta, ela consegue começar o seu negócio de Grace Food ou algo parecido, né, que também tem um conceito que a gente também ajuda bastante as meninas na nossa mentoria, que chama Bake Box, que também é uma box com doces, que a gente também trabalha. Então, a pessoa consegue realmente começar do zero, não é uma propaganda enganosa. A gente fala desde o conceito até a montagem, a precificação e a divulgação e a experiência da compra que eu falei para você, que é o ciclo que a gente acredita muito, que é você captar o seu cliente, você atender, você ter o feedback e ele comprar de novo, né? Então, todo esse ciclo. Então, a gente acredita muito nisso e por isso a gente lançou um e-book. E as meninas que têm comprado, a gente tem dado de presente essa mentoria. E a gente também faz mentorias à parte, né, para quem não tem o e-book, para a gente conseguir também desenvolver o maior número de pessoas possíveis aí. Então, esse que é o nosso objetivo. Empoderar essas mulheres aí para que elas possam realizar os seus sonhos. Legal, Tati. E você vê que a Tati é tão diferenciada, galera, que ela tá tendo essa empatia de se colocar no lugar de vocês, de não ter isso para ela. E isso é tão generoso, porque ela viu que o valor dela às vezes é maior, é maior do que o produto. Então a importância de você estar conhecendo, de entender o projeto e o trabalho dela, faz com que ela seja diferenciada. Então, Tati, parabéns pela essa iniciativa, dessa liberdade de passar conhecimento, de não ser aquela. Você falou que no teu mercado é uma coisa muito fechada e acaba limitando o produto ser conhecido por mais pessoas e o mercado fica muito restrito. Então, assim, quando você tem essa liberdade de expandir, é bom para todo mundo, porque o produto pulveriza, mais pessoas conhecem, o conceito melhora, cria concorrência, o produto tem opções, né, iniciais de entrada. Então, é muito legal esse papel que você está fazendo, Tati. Parabéns mesmo. E Tati, para a gente poder ir para a reta final, que está sendo muito legal, quero parte 2, hein? Sempre o convidado aqui. Tá bom. Sempre o convidado aqui é parte 2 para a gente conhecer mais,
né? Trazer também a Cris para a gente poder conhecer um pouquinho da história de vocês duas aqui no nosso Com ambiente, tá? certeza. E agora nessa reta final aqui para a gente concluir, eu queria que você. A gente tem duas perguntas aqui básicas para as pessoas. A primeira pergunta é: o que você falaria para aquela Tati lá do portão vendendo jabuticaba lá, né? O que você falaria para ela do que você passou? Conta para mim algumas sugestões que você poderia dar de dica para ela lá no início. Nossa, bem difícil, né? Não, mais uma surpresa, né? Não pensei nada sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é a resiliência, né? Eu acho que eu falaria para mim mesma, né? Para ter mais tranquilidade, mais serenidade com relação às coisas, que tudo se ajeitaria. Eu acho que eu pediria um pouquinho mais de foco também, porque eu acho que durante toda a minha vida eu desfoquei um pouco e fui fazendo várias coisas que na hora eu achei que iam ser importantes e no final eu nem usei, nem adquirir. Eu acho também que tudo é válido para a gente aprender, né? Eu amava moda, eu fiz curso técnico de estilismo em moda, eu fiz curso técnico de publicidade e propaganda, eu uso conceitos daquela época, eu fiz faculdade de administração, eu uso esse conceito, eu amo costurar, eu costurava, então essas habilidades manuais eu fui adquirindo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falaria para ter um pouco mais de foco, para especializar em alguma coisa, também eu não descredito tudo que eu fiz, porque de alguma forma me deram habilidades que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que é mais a autoconfiança, acreditar mais em mim, ter mais disciplina para atingir os objetivos, que são coisas que a maturidade traz para a gente. Quanto mais cedo a gente conseguir ter isso, né? A gente conseguir ter mais clareza no que a gente quer, a gente consegue alcançar com mais força, né? Com mais objetivo. Então, eu acho que é isso. E assim, conhecer, né? As minhas qualidades. Eu falei para você que eu não tinha uma autoestima muito boa, eu tinha bastante medo das coisas. Então, eu acho que eu falaria também para ser mais confiante, para acreditar mais no meu potencial. Muitas vezes as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma, mas de uma certa forma eu também, por elas acreditarem, eu acho que eu também conseguia enfrentar, né? Então, eu acho que enfrentar os nossos medos, eu acho que é uma qualidade que a gente precisa ter. Vai com medo, mas vai, né? Eu gosto dessa Isso. frase. Eu tinha medo, eu tenho até hoje, mas a gente tem que fazer. Então, eu acho que é isso mesmo. Que legal, tá vendo? Então, olha que conceito. E legal que tem muita história aí. Então, você tem moda, E, tem coisa muito boa pra gente conversar ainda. Então, quando você falar eu fiz assim, Dani, bastante coisa. quando você já deixar o pessoal alinhado, você vai vir pro nosso podcast e falar, Tati, ó, é o seguinte, a gente tem hora pra começar, mas a gente vai ter tempo aí, porque eu quero saber de tudo, tá bom? Tá bom. E outra coisa que a gente pergunta aqui é, Tati, pra você, o que é a vida? Olha só, eu não posso deixar de falar do que eu mais acredito, né? Que nosso propósito maior de vida, o que é a nossa vida, é a gente viver para fazer diferença na vida das outras pessoas, para que a gente possa espelhar Jesus, espelhar Deus na vida das outras pessoas, né? Então, meu propósito de vida, seja no meu trabalho, seja na minha família, com os meus amigos, é de alguma forma fazer diferença. Eu acredito que minha máxima é que por onde Jesus passou, ele fez a diferença, onde Deus chega, né? Onde a palavra, onde os ensinamentos, principalmente de Deus, chegam, precisa fazer diferença. Então, nós, né, eu que carrego aí uma sementinha de Deus, de Jesus, que acredito nele, eu acho que o meu propósito de vida precisa ser fazer diferença na vida das outras pessoas, seja com um sorriso, seja com uma palavra, seja com o meu conhecimento. Então, eu busco fazer isso através do meu trabalho, através das coisas que eu acredito, através da criação da minha filha, através dos exemplos que eu tenho, da minha história de vida, fazer diferença. Eu acho que o nosso propósito na Terra é esse, é que as pessoas nos olhem e vejam um pouco de Deus através de nós e que elas possam ficar mais próximas dele, seja independente, né? Acho que a gente, no nosso trabalho, no dia a dia, a gente, claro, não fica falando de Deus o tempo todo, não preciso ficar, né, enfiando goela abaixo, óbvio que não, mas a forma como a gente trabalha, a forma como a gente faz as coisas com amor, com carinho, cuida das pessoas, dá retorno, né? É honesta, é trabalhadora, as pessoas veem diferença. E aí, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, normalmente elas perguntam, nossa, mas é diferente, o que você tem? E isso, para mim, é o essencial, que a gente possa passar pela terra, né, fazendo diferença. É momentâneo, a gente está aqui por pouco tempo, mas enquanto a gente estiver, que a gente possa fazer diferença na vida das outras pessoas para mostrar o amor de Deus mesmo. Que lindo, muito bom, Tati, legal, gostei. É um testemunho vivo, a gente vê realmente isso em prática.
é diferenciado e aí faz com que você obtenha tudo que você construiu e tem construído. Então isso é por causa desse testemunho, né? Que Deus te abençoe sempre, tá? Amém, Dani, vocês Que a também. tua família linda continue aí, Deus continue abençoando sua família, né? Sua irmã Amém. também nesse desafio aí que vocês, aí esse fim de ano provavelmente está uma loucura, graças a Deus, e que Graças a Deus. 2023 cresça mais a empresa, tá bom? E eu Amém, agradeço Dani. novamente o convite, né? Dou agora a oportunidade agora, Tati, de você falar quais são as redes para a pessoa te conhecer mais, quais são os produtos que você queira promover agora. Esse momento final aqui só para a gente finalizar e você falar do teu caminho aí para encontrar você. Tá, joia. Primeiro agradecer a oportunidade, agradecer você, agradecer a Paula, são nossos parceiros, nós conhecemos já, né, tanto no pessoal quanto o trabalho, é um trabalho incrível que a gente admira muito, que já nos ajudou muito, ajuda muito, né, todas as dicas, como eu falei, a recriação da nossa logo, que a gente tanto ama, vocês fazem parte, né, da nossa história também, acreditaram na nossa empresa lá desde, né, de muito tempo, então uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa vida, da experiência, um pouco da nossa empresa também, Dani. Obrigada pela confiança. E sobre a nossa empresa, falar para vocês mesmo que a gente está aqui para somar, seja como cliente, para que vocês possam, como eu falei, levar amor, levar carinho, né, em forma de presente para seus amigos e familiares. Tudo que nós fazemos é com muito carinho, com muito amor. A gente tem uma curadoria especial em cada peça. Então, o nosso desejo é que cada pessoa que receba o presente receba também carinho e amor, tanto da pessoa que entregou quanto nosso, né? Porque a gente faz realmente de forma única cada produto desde a criação. E aproveitar para falar nesse final de ano, se você precisa presentear alguém, como eu falei anteriormente, nos procure. A gente tem o nosso Instagram, que é a nossa principal rede, que é o @grazingfood. A gente tem o nosso Facebook também, a gente tem o TikTok da nossa empresa também, que a gente está criando alguns conteúdos, e a gente tem a nossa mentoria com o nosso e-book, que está muito legal. A gente tem recebido feedbacks realmente muito preciosos das pessoas que já estão com a gente, e o nosso intuito é o que eu falei, a gente poder ajudar as outras pessoas a transformarem as vidas, seja recebendo um presente alegrando o dia, seja passando a trabalhar com isso e fazer disso, né, algo melhor para a vida, qualidade de vida, flexibilidade, mais tempo com a família. Esse é o nosso objetivo. Show de bola, Tati. Então, você já aproveitou e fez, né, nosso merchan aqui final, né, desse parceiro, Tem que dessa parceria. aproveitar, né? Vamos vender. Isso. Bora. Vendedor é assim, ó, oportunidade é isso. Então, Tati, Isso fica com mesmo. Deus. Obrigado, Obrigada, tá? Dani, vocês E a também. gente vai alinhando aí uma próxima oportunidade para você estar em outro episódio com a gente, tá bom? Fica com Deus e uma ótima Combinado. Vou cobrar a semana. Cris para na próxima ela vem. Isso, pode deixar. Valeu, Tati. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Bom, galera, então vocês viram, né, a história de vida da Tati, do que ela já tinha de vocação lá na infância, né, trabalhando, vendendo ali com os irmãos, ali ajudando a família, e descobriu que tinha isso dentro dela logo cedo. Então foi uma oportunidade que ela veio e empreendeu, tá tendo, graças a Deus, muito sucesso, né? Não é fácil empreender, a gente sempre vai escutar isso, não é por acaso, mas que a gente quer com essas histórias estimular você a continuar a um objetivo, algo que pode ser tanto na sua empresa, se você está feliz na sua empresa, trabalhando, para que você possa crescer, e para você que tem um negócio, também sabe que é difícil os desafios, mas que com muito trabalho aí, com fé, você vai alcançar os seus objetivos, tá bom? E também você jovem que às vezes não sabe como que se recolocar ou se colocar no mercado de trabalho, se capacite, procure conhecer o que você tem mais habilidade, se entregue, não desista e com certeza você vai ter muito sucesso na sua vida, tá bom? E aqui, chegando um pouco na reta final, chegando aqui no fim do nosso episódio, a gente vai, além do que a Tati já falou aqui, né, desse episódio de hoje, que teve a parceria da BoxMe, eu vou pedir para você que chegou até aqui fazer o seguinte, ó, inscrever no nosso canal. Se você está assistindo nosso episódio aqui, não fez isso ainda,
inscreva-se. Compartilha também com seus amigos, pessoas que você conheça, que falam, olha que legal a Tati, nossa amiga, que apareceu no podcast. E também, gostei aqui do formato. Inscreva-se no nosso canal, vai ser muito legal para que a gente aumente essa comunidade. O YouTube reconheça que esse conteúdo é muito bom, de valor, entregue para mais pessoas, tá bom? E ativa o sininho lá, clica no sininho para que cada novo episódio, cada nova história aqui incrível, você receba, seja notificado e receba no seu celular ou no seu e-mail, tá bom? Também, e você que chegou aqui, vai lá no nosso Instagram, siga a nossa página lá no Instagram para que você possa ver os trabalhos que nós já realizamos, algumas dicas também para que você possa empreender ou ajudar alguma coisa na sua carreira. Também os cortes desse conteúdo vão estar lá no Instagram para que você veja os melhores momentos e curta, compartilhe, chama no direct, vai ser muito legal receber o feedback de vocês para a gente continuar produzindo esse conteúdo muito legal para você, tá bom? E outro caminho muito importante que é o nosso Facebook. Lá no Facebook você vai assistir esse episódio na íntegra, você pode compartilhar com seus amigos, tem conteúdos específicos lá no Facebook para que você possa compartilhar nos grupos, também ver os nossos trabalhos. Então se você é fã do Facebook, está no Facebook, faça isso também, siga a nossa página que vai ser uma experiência muito legal, tá bom, pessoal? Então, dado esses recadinhos de hoje, foi uma experiência muito legal ter você aqui e a gente te espera com certeza com uma história muito legal de alguém muito incrível para que com você aqui nesse episódio no podcast OnPlaycast, o podcast da agência Action Play. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!